bandeira do Brasil há o lema Ordem e Progresso. Você sabe de onde vem isso? Esse lema, colocado na bandeira do país logo após a proclamação da República, é uma abreviação de uma frase escrita por um filósofo francês do século XIX chamado Auguste Comte: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. A frase é bonita, implicando que devemos conservar aquilo que é bom e eliminar aquilo que é ruim, mas se esconde algumas coisas. Comte foi um dos principais expoentes de uma corrente filosófica conhecida como positivismo. O que defendiam os positivistas? Para eles, todo o conhecimento humano deriva de nossas experiências sensoriais, interpretadas racionalmente a posteriori. O termo positivismo vem do latim positum, que significa colocar. Uma evidência percebida por nossos sentidos e depois interpretada torna-se positiva, ou seja, é colocada na mente pela experiência. Para Comte, a sociedade passa por 3 fases: teológica, metafísica e positiva, de forma ordenada e progressiva. Ora, se a sociedade deve passar por essas 3 fases, ordenada e progressivamente, nada mais tentador do que defender que o Estado guie seus cidadãos, assim como um pastor guia suas ovelhas. Aquela visão hobbesiana do Estado desemboca em uma vertente do positivismo chamada de positivismo legal, que rejeita a lei natural e defende a autoridade das estruturas políticas para definir o que é certo ou errado. Se esse é o caso, não há necessariamente uma relação entre a ética e a legislação positivista. De fato, as maiores barbaridades já cometidas, como a escravidão ou a perseguição deste ou daquele grupo, foram legalizadas em dado momento. Ainda hoje, normas claramente antiéticas, como a cobrança de impostos, a conscrição para o serviço militar e as restrições ao comércio, são legalizadas. Não há nenhum limite para a legislação positivista, que é aplicada de cima para baixo usando o poder coercitivo do Estado. Não é de se espantar, pois, que a defesa da liberdade individual tenha cada vez menos espaço nos ordenamentos jurídicos atuais. Em termos práticos, para que algo seja considerado legal, por mais injusto ou estapafúrdio que seja, basta que alguns políticos concordem entre si. Aqui no Brasil, por exemplo, basta que 200 e tantos deputados, poucas dezenas de senadores ou, em última instância, meia dúzia de ministros do Supremo Tribunal Federal cheguem a um consenso. O positivismo é uma crença tão arraigada em nossa sociedade que é até difícil imaginar uma alternativa. Ela, porém, existe. Veja, se algo só pode ser considerado legal se estiver positivado, isto é, considerado certo pelas estruturas políticas, então aquilo que permitiu que pessoas escrevessem leis deveria ter sido positivado antes, o que é logicamente impossível. Daí podemos concluir que leis não são criadas deliberadamente por pessoas, mas que existem naturalmente. Um direito natural deve ser válido para todos os indivíduos em todos os lugares e momentos, e deve implicar ações negativas. Não assassinarás, não roubarás. Como bem disse o economista francês Frédéric Bastiat em A Lei, livro publicado em 1850, quando adotamos esse legalismo positivista, temos a lei pervertida. A rigor, o direito à propriedade privada é o único direito que temos, e todas as leis deveriam ser derivadas desse fato. Como vimos antes, o próprio ato de argumentar já implica logicamente que alguém é dono de si mesmo, com todos os corolários que daí decorrem. Sendo assim, a lei de propriedade privada é um direito que existe naturalmente, que independe da bênção de legisladores e que, portanto, não pode nos ser retirado. Aqui é necessário distinguir ética de moral. Como explicou Rothbard, a ética, por ser derivada do nosso direito natural à propriedade privada, é universal, ou seja, é aplicável a todas as pessoas em qualquer lugar que elas estejam, a qualquer momento. Uma consequência disso é que a liberdade só cabe quando respeitamos o direito à propriedade. Não somos livres para agredir um cidadão pacífico. A moral, por sua vez, é individual e compreende os valores que cada um de nós tem. Esses valores podem mudar de pessoa para pessoa e até mesmo para uma dada pessoa ao longo do tempo. Note que, a partir disso, podemos deduzir 2 coisas. Primeiro, a ética é inegociável. Ela deve ser aplicada a todos e eventuais violações, como roubo, agressão física e assassinato,
devem ser julgadas e, se for o caso, proporcionalmente punidas. Segundo, a moral, justamente por ser individual e subjetiva, não pode ser imposta coercitivamente. Assim, por exemplo, o comércio de um dado objeto ou de uma dada substância, algo que não viola a propriedade privada de ninguém, não deveria ser regulado e muito menos proibido, embora muitas vezes o seja pela legislação positivista a que estamos submetidos. Se, como argumentaremos nesta série, estivermos preocupados com questões ambientais e com a conservação da natureza, e se quisermos abordar isso de uma forma ética, teremos de o fazer necessariamente usando a lei de propriedade privada. Qualquer outra opção, como usar o aparato coercitivo do Estado, implicará impor a outros nossa opinião de forma agressiva. Somente isso, a necessidade de sermos éticos, já basta para justificar por que o Estado não pode ser o promotor da conservação do meio ambiente. Entretanto, para justificar isso, podemos também usar argumentos econômicos, como veremos nos próximos vídeos.